paz do Senhor Jesus Cristo a todos os santos, amém? Amém. Eu queria agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando sua palavra no meio dos irmãos, na sua grande maioria jovens, e quando eu entrei o louvor já havia começado e eu fiquei tão feliz. É bom ver assim essa juventude, essa dança, essa alegria, essa espontaneidade. É muito bom. E eu só não me soltei mais porque eu fiquei meio tímido. Dá de alguém ficar olhando, dizendo: o que aquele velhinho está pulando ali atrás, né? E alguém vir com um balão de oxigênio e dizer: o senhor está bem? Então eu fiquei mais contido, mas me deu muita vontade de vir aqui com uma galera que estava ministrando, pulando, dançando. Eu acho que o negócio aqui não cabe. Acho que tem um outro. Pronto, agora estão me ouvindo? Então, aí atrás, está me ouvindo também? Tá bom, então. É muito bom estar com os irmãos aqui. Vocês conseguem enxergar se eu ler algum versículo? Vocês conseguem abrir a Bíblia? Vocês estão sem Bíblia? Quem tem Bíblia, levanta a mão no celular ou em algum lugar, iPhone, iPad, algum aí tem? Legal, então. Eu vou iniciar dando 1 minuto para você, exatamente no relógio, 1 minuto, para que você pense em um versículo bíblico que fale acerca da cruz de Cristo, da salvação. Eu sei que vocês já tiveram ontem à noite sendo ministrados, hoje pela manhã, e você compartilhe com alguém do seu lado, só uma pessoa, em 1 minuto, tanto o versículo bíblico, como não vale olhar no celular agora nem na Bíblia, de coração, de mente, alguma coisa em 1 minuto, que você fale acerca da salvação, da mensagem da cruz, e você dê os outros 30 segundos para que a pessoa possa compartilhar com você. Quem não entendeu, levanta a mão. Eu vou explicar de novo. Em 1 minuto, você vai conversar com a pessoa do lado, falando um versículo bíblico que tem na sua mente decorado no seu coração, e você vai permitir que ele fale em 30 segundos, você fala em 30 segundos uma mensagem. Vamos supor que você tenha 30 segundos ou 1 minuto para ganhar alguém. A pessoa está entre o risco de ganhar ou perder a salvação, ir para o céu ou para o inferno. E aí você tem 1 minuto para fazer isso. Posso começar? E quando eu falar 3, você começa. 1, 2, 3, já! Começa! Em 1 minuto você vai compartilhar a salvação. Dez segundos. Vinte segundos. Faltam 30 segundos. Faltam 20 segundos. Faltam 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quem não conseguiu, levanta a mão. Todos conseguiram um versículo de cor sobre a cruz, sobre a salvação, e compartilhar? Quem não conseguiu, levanta a mão. Tá bom. Abra sua Bíblia lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. 1 Coríntios 1, 18. Hoje à tarde nós falamos um pouco sobre esse texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Quem encontrou, diga bem. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós,
que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos entendidos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louco a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gentios, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Pregamos o Cristo crucificado. Paulo está falando à igreja de Coríntios, falando que a mensagem da cruz é loucura para os gentios, é loucura para os que estão perecendo, é loucura para aqueles que não discernem espiritualmente, é loucura para aqueles que não hão de herdar a salvação. Mas qual é essa mensagem da cruz? A mensagem da cruz, vocês viram hoje pela manhã, falando da mensagem da cruz como caminho, como relacionamento. A mensagem da cruz é quando nos relacionamos com Cristo, temos intimidade com Ele, temos vida com Cristo. Isso é salvação. João 17, versículos de 1 a 3, ele diz: para que me conheçam a mim. O que é vida eterna? É relacionamento com Cristo, é vida com Cristo. Nós não seguimos uma religião, nós, os cristãos, seguimos uma pessoa. Nós não temos religião, nós não somos seguidores de uma religião, nós somos seguidores de Cristo Jesus. Nós seguimos uma pessoa, nós não seguimos uma teologia, nós não seguimos uma igreja, nós não andamos atrás de uma denominação. Nós somos seguidores de uma pessoa. Nós nos relacionamos com uma pessoa. Quando nós nos relacionamos com a palavra, nós estamos nos relacionando com uma pessoa. Alguém que veio no mundo em carne e osso. Foi lido agora, antes das ofertas, e no momento da oferta, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho. Filipenses 2,7, ele se esvaziou, encarnou, andou nas ruas empoeiradas da Palestina. Ele falou, ele comeu, ele chorou, ele riu, ele bebeu, ele dormiu, ele se cansou. Ele sofreu, ele amou. Quando nós falamos de cristianismo, quando falamos de mensagem da cruz, quando falamos das boas novas do Evangelho, nós estamos falando de uma pessoa. Essa pessoa que é o caminho, essa pessoa que é a verdade, essa pessoa que é a vida, essa pessoa que veio nessa terra para morrer por mim e por você, esse Cristo crucificado. Essa é a mensagem. Alguém que encarnou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quando Jesus veio para a terra, ele veio imbuído de uma missão. Quando Jesus veio aqui na terra, ele veio focado, sabedor da vontade de Deus o Pai. Quando Jesus veio aqui na terra, ele sabia qual era o propósito da sua vinda.
Quando Jesus veio aqui para a terra, Ele sabia o que deveria fazer, Ele sabia o que veio realizar, Ele sabia qual era o propósito para a sua vida. Em outras palavras, quando Jesus veio para a terra, Ele tinha uma missão. Ele estava muito bem focado. Ele sabia exatamente qual era a razão pela qual o Pai o enviou, a razão pela qual o Pai o levou até a cruz. Ele sabia a razão pela qual ele voluntariamente se daria naquela cruz. Ele sabia que havia a intercessão do Espírito Santo. Ele sabia exatamente a razão pela qual ele morreria. E por que é importante sabermos acerca da mensagem da cruz, quanto à missão que Cristo iria fazer? Não foram os sacerdotes judaicos, o sinédrio, que levou Jesus até a cruz. Não foram as circunstâncias, as opressões que conduziram o Mestre até a cruz. Não foi o exército romano, na força da sua espada, da sua beligerância, do seu poder de grande império, que amarrado levou Cristo à cruz. Não foi o povo que gritava Barrabás, Barrabás, ao invés de Jesus, que o levou até a cruz. Não foram os gregos que pediam sabedoria, e ao ver que ele não repartiria sabedoria, fizeram com que ele fosse levado até a cruz. Ninguém poderia obrigar Jesus a ir até a cruz. Ninguém poderia forçá-lo, ele sabia disso. Ele voluntariamente se deu. Ele voluntariamente, espontaneamente foi obediente até a morte, morte de cruz. Ninguém poderia tirar a vida dele. Ninguém poderia sacrificá-lo. Ninguém poderia roubar a sua vida se ele não o quisesse. Porque ele é o Senhor de toda a vida. E porque ele foi? Porque ele sabia da sua missão. Naquela cruz ele morreria para salvar o meu e o seu pecado. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5, versículo de número 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Portanto, 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, enquanto nós ainda éramos inimigos dele. O Pai, segundo o texto, mostrou o seu amor por mim e por você, dando o Filho. O Filho, imbuído de sua missão, foi até a morte, morte de cruz. Ele enfatiza na sua missão a morte. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo sabia acerca da sua missão. E ele nos evangelhos vai mostrar exatamente isso. O seu foco em cumprir a sua missão. E ele o faz tão bem, que os seus discípulos repetem exatamente isso, a sua morte. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. 1 Coríntios 2, 2.
O apóstolo Paulo está indo falar à igreja de Corinto, uma igreja problemática, cheia de dons, mas com vários problemas. E ele disse o seguinte, o apóstolo Paulo: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo poderia ter ido na força da sua elaboração e labor teológico. Ele poderia falar acerca da sua revelação que recebeu junto ao deserto da Arábia, da parte de Cristo. Ele diz: mas eu vou no poder do Cristo crucificado. E nesse poder que eu vou falar, no poder da missão, no poder do foco de Jesus. Veja o apóstolo Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Lá no finalzinho da Bíblia. O apóstolo Pedro sabia da missão de Jesus. E ele diz no versículo 18: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado pelo Espírito. A morte é central na mente de Cristo e na mente dos apóstolos. Veja agora o apóstolo João, mais para frente um pouco, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 10. 1 João 4,10. Cristo está ciente da sua morte, veio para morrer, veio para cumprir a sua missão. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz a mesma coisa. O apóstolo Pedro diz a mesma coisa. E João, primeira carta, capítulo 4, versículo 10, ele diz exatamente assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Alguém que entendeu a mensagem da cruz é alguém que entendeu a sua missão. Vou repetir. Alguém que entendeu a mensagem da cruz é alguém que entendeu o seu propósito, a sua missão aqui na terra. Você já se perguntou por que você veio a essa terra? Você já se perguntou por que você nasceu no ano que você nasceu? Você já se perguntou por que você nasceu no dia e no mês que você nasceu? Você já se perguntou por que nasceu no meio da família que você nasceu? Você já se perguntou por que nasceu do jeito que nasceu? Você poderia ter nascido no tempo de Cristo, há 2000 anos atrás, tê-lo conhecido pessoalmente. Você poderia ter nascido no período da patrística, dos pais da igreja. Você poderia ter nascido na reforma protestante do século XVI, nos grandes avivamentos do século XVIII, mas aprove a Deus imbuir você de uma missão no século XXI, e estar vivendo em pleno século XXI. A pergunta não é por que você nasceu nesse ano, nesse dia, nesse século, mas para que você nasceu? Qual é a missão que Deus tem na sua vida? Qual é a missão dada pela mensagem da cruz para que você esteja vivendo? Presta atenção. Qual é a razão de vida? Por que nós estamos presenciando cada dia mais jovens se suicidando? Tá bom, alguns casos é uma depressão profunda, é químico.
É verdade. Mas muitos jovens estão tirando a sua própria vida porque não encontraram propósito, sentido, razão para viverem. Espera aí, pastor, só um minutinho. É porque nós estamos num país cheio de crise, terceiro-mundista, um país pobre, corrupto, que nos envergonha. Por isso os jovens estão sem propósito, sem razão de viver. Espera um pouquinho. Você tem no Japão um país altamente desenvolvido e os jovens estão se suicidando. Recentemente uma amiga voltou da França e disse: eu vou me preparar melhor, porque eu não aguento mais ver os jovens franceses ceifando a sua vida. Ao redor do mundo, jovens em plena flor da idade, cheios de vitalidade e saúde, estão tirando a própria vida. Meu pai morreu em 1993. E uma coisa que me marcou é que estavam preparando, ele estava numa mesa, estavam preparando para o velório. E do lado, no hospital, tinha um outro jovem de menos de 30 anos. Um jovem forte, grande. E meu pai lutou mais de 6 anos com um câncer que lhe comia os intestinos, depois o estômago. A última operação, o médico abriu e disse, fechou, disse, não tem mais jeito, metástase, já não tem mais volta. E eu fiquei olhando o corpo do meu pai, falecido durante a madrugada, e ao lado um jovem, forte, cheio de saúde, morto com uma overdose de cocaína. E eu fiquei pensando, meu pai lutou contra essa doença, meu pai brigou, operou, fez remédios, quimioterapia e uma série de coisas, tentando se segurar a vida. E aquele jovem, saudável, forte, atlético, simplesmente perdeu a vida numa noitada boa, numa noitada em crise, cheirando cocaína, cheirando carreiras e cheirando carreiras. E eu dentro de mim perguntando, por que você não cedeu essa vida para o meu pai? Ele desejava tanto viver, ele queria tanto viver, e você estragou a sua vida. Simplesmente passou uma tesoura na linha da vida e desligou. Que crise é essa? Que cabeça é essa? Que mentalidade é essa? Hoje eu entendo que aquele jovem não tinha missão, não tinha propósito. Ele entrou numa crise tão profunda, foi tão longe da vida, cheirou tanto a morte e a desgraça, que acabou abraçando a própria morte, porque não viu sentido na sua vida, não viu missão, não viu propósito, não viu nada. Simplesmente ignorou a vida. Absolutamente diferente do mestre, que via na morte de cruz a vida. Absolutamente diferente de um jovem cristão, de um velho cristão, ou em suma de um cristão, que ele vê na vida um propósito, ele vê na vida um destino, e esse destino só pode ser dado olhando para a cruz, só pode ser dado quando eu fito os meus olhos no autor e consumador da fé, quando eu debruço meu olhar sobre o autor e consumador da vida. Já há alguns anos eu tenho dado aulas na universidade. Já dei aula no direito, já dei aula na teologia, já dei aula na pedagogia, na engenharia, em várias faculdades. E quando eu pergunto sobre a razão de viver para jovens entre 17, 19, 20 anos, quando eu tento arrancar deles um propósito de vida, quando eu tento provocá-los e dizer qual é a razão da vida, por que vocês vivem, eu cheguei a ter mais de 500 alunos por semestre diferentes. Encontrei poucos ou quase nenhum
que sabiam por que viviam. Encontrei poucos ou nenhum com um sentimento nobre pela vida. Pelo contrário, saindo tarde da universidade, na rua, logo que do portão da universidade saindo, vi carnavais antecipados, regados de bebidas, de prostituição. E numa dessas noites, quando eu estou saindo, vem uma aluna minha e diz: professor, completamente alcoolizada, professor, diz: o que foi, o que aconteceu? Eram quase 11 horas da noite. Eu disse: o que foi? Ela disse: meus colegas, tinha uns 4 ou 5 rapazes. Eu disse: o que aconteceu? Acabaram de me estuprar. Eu disse: mas como assim? E eles ali com um copo de cerveja, uma garrafa de vodka, rindo e dizendo: eu disse, mas quem foi? Eu não sei. Me estupraram, o que eu faço, professor? Eu disse: minha filha, vem cá, vamos entrar, vamos procurar alguém. Onde está a tua casa? O que eu posso fazer? Sem sentido, sem razão, viver por viver, empurrando a vida com a barriga. Mas quando eu olho para a mensagem da cruz, quando eu olho para Cristo, sua obra na cruz, ela me dá sentido e razão de vida. Eu não sou mais agitado como uma folha no vento. Eu não sou como um barco à deriva no meio de uma tempestade no oceano. A mensagem da cruz me faz valorizar a vida. A mensagem da cruz me faz olhar a vida com um propósito. Por quê? Porque ela não se resume apenas a essa vida. Essa vida tem seu início aqui na terra, mas o seu destino é eterno, simplesmente porque o Filho de Deus se entregou naquela cruz, por mim e por você. Bendita a mensagem da cruz, por causa da obra do Cordeiro Pascal, por causa do sacrifício do Cordeiro Santo de Deus, nós temos um destino na vida, nós temos um propósito. Eu olho para o meu corpo, eu olho para a minha alma, e eu sou incapaz de dar o meu corpo templo vivo à prostituição, à bebedice, ao levar a vida. Deixa a vida me levar, porque agora eu tenho um senso de missão, eu tenho um destino, eu tenho um propósito, eu tenho algo de valor a fazer. Todas as turmas eu perguntava: levante a mão aqui. Eu vi vários universitários. Eu perguntava à turma: levante a mão aqui, principalmente nas turmas de direito. Quem aqui não quer, não sonha, não deseja se formar, ter um bom emprego, trabalhar no escritório de advocacia, ou magistratura, ou ser um promotor, casar, ter 1 ou 2 filhos, ter um carro do ano bom, ter uma casa na praia para passar o verão, viajar a cada 2 anos para Miami, na Disney World. Levante a mão quem não tem esse sonho. Pasmem, fiquem estarrecidos, todos, sem exceção, tinham esse mesmo sonho. E eu dizia: por que vocês não são capazes de sonhar em outros sonhos? E logo alguns se levantavam e diziam: peraí, professor, mas qual sonho? Que outro sonho? Quantos aqui não pretendem se formar e ajudar, por exemplo, na África, ajudar aqueles que estão morrendo, crianças que estão morrendo de fome, dar a sua vida para abençoar ou para ajudar outros? Ô professor, pega leve. Ô professor, África? África? E eu perguntava:
Quem colocou, quem meteu esse sonho na cabeça de vocês? Vocês que se julgam tão diferentes uns dos outros, vocês que se julgam estudando na melhor universidade particular do estado, quem colocou esse sonho no coração e na mente de vocês, para que vocês pensassem tão iguais, achando que são tão diferentes? Só tem uma explicação, porque eles vão entender a mensagem da cruz. Quando você olha para a cruz, os seus sonhos não são mais os seus sonhos. Os seus sonhos são os sonhos de Deus, seja eles quais forem. Seja para ser um grande advogado, um grande médico, mas agora você está lá no escritório, você está no consultório, numa indústria, numa empresa, porque você está sonhando, pulsando, desejando a mensagem da cruz sendo propagada naquele lugar. Você é um missionário lá dentro na indústria. Você não é mais um. Você não é mais um jovem querendo dar certo na indústria. Você não é mais um jovem querendo se arrumar, se dar bem numa empresa. Você agora é um jovem que é um missionário lá dentro. E você tem uma mensagem revolucionária. Você tem uma mensagem que quando algum professor, algum gaiato perguntar: peraí, você tem um outro sonho? Você levanta a mão e diz: eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. E quando você falar o seu sonho, claro, como José, alguns vão zombar. Até os seus próprios irmãos zombarão e dizer: você é um sonhador, você é um lunático. Estou falando de Gênesis 37. Da onde você tirou esses sonhos? E todas as vezes que olhamos para a cruz, recebemos do Senhor a nossa missão, o nosso sonho, o nosso propósito. E certamente o inferno e a carne se levantarão, porque nós temos uma mensagem que abala as estruturas da sociedade. Ela não afaga o pecado, ela não passa a mão na cabeça do pecador. Ela diz: sua vida tem um propósito, sua vida faz sentido, tem razão por que você viver, tem razão por que você querer viver, tem razão para você fazer o que você faz. Porque assim como os apóstolos, você tem fixado na sua mente e no seu coração o propósito de Deus para a sua vida. Deus o Pai olha para a missão do Filho e o entrega para essa missão. O Filho olha para você e entrega você, e o Espírito Santo o enche do Espírito Santo para cumprir essa missão. Deus o Pai entrega o seu Filho, o Filho glorifica o Pai, o Espírito Santo em você ajuda a glorificar o Filho. De que forma? Quando Ele o enche do Espírito, quando Ele faz você transbordar, conforme Atos capítulo 2. Esse enchimento potencializa você para que você possa concretizar o sonho de Deus para a sua vida. Ah, que vida sem sentido! Uma vida que não olha para a cruz. Às vezes eu olho cristãos cheios de vida, cheios de saúde, como que um leão adormecido. Há jovens aqui nessa noite, preste atenção, eu digo isso em nome de Jesus de Nazaré. Há jovens aqui nessa noite que são leões adormecidos, estão deitados no campo, num canto qualquer, na escola, no trabalho, e não conseguem reconhecer o potencial que Deus tem dado. As moscas posam sobre ele, as hienas passeiam ao redor dele, porque ele está adormecido, insonado, enebriado de si mesmo.
pois Deus, através do seu Espírito Santo, quer acordar esses leões adormecidos, para reconhecerem a mensagem que eles carregam, em nome de Jesus. O Espírito Santo quer acordar esses leões adormecidos. Pastor, onde o senhor fundamenta isso? O apóstolo diz: jovens, vocês têm a força. Jovens, vocês têm a força. Jovens, vocês têm a força. A Bíblia Sagrada diz isso. Agora só precisa canalizar, agora só precisa potencializar o caminho, o destino, o propósito. Mas se você veio aqui, nesse acampamento, nesse retiro, se você está aqui esses dias, Deus lhe trouxe para despertá-lo, para que você entenda a mensagem, a missão, o propósito, o destino que Deus tem para com você. Eu era novo, estava num desses congressos, muito parecido com esse, um pouco maior. E eu lembro que um irmão missionário fez um apelo missionário. E eu entendi e disse: é isso, minha vida tem sentido. Quando eu ouvi a mensagem da cruz, eu estava com 18 anos, ia na missa aos domingos, fui no espiritismo, fui na eubiose, fui em terreiro, e em tudo quanto era canto. A vida não fazia sentido, me tornei um ateu, dizendo: não, agora só com a força das armas e pela revolução que nós podemos mudar esse país. Se nós jovens pegarmos em armas, nós podemos derrubar o governo e fazer um governo justo, e fazermos um governo diferente. Chega de opressão. Mas me convidaram para ir numa igrejinha, no interior lá, uma igreja pequenininha. O pastor falava errado. E eu, como lemos lá em 1 Coríntios 1, que Deus destruiu a sabedoria dos sábios. E quando eu comecei a ouvir a mensagem da cruz, durante um mês eu chorava e chorava, chegava nos cultos, encostava na parede e começava a chorar. Alguns jovens: o que aconteceu? Não, eu estou sentindo o amor de Deus. Eu estou entendendo, eu não sei explicar ainda, mas é Deus. E chorava, e chorava, e chorava, e chorava. Alguém me tocou, eu não sei quem era ainda, eu não conhecia direito, mas eu sei que naquela noite eu fui tocado. Naqueles dias Ele falava comigo, naqueles dias Ele mexeu no meu interior. Naqueles dias a mensagem da cruz fez sentido para mim. Naqueles dias a mensagem da cruz fez sentido, a vida fez sentido. Nunca mais fui o mesmo, nunca mais me afastei desses caminhos. A sua graça sempre me aproximava, mesmo nos períodos difíceis, nos períodos de intensa solidão, períodos em que eu não via nada. Eu sabia que no vale da sombra da morte Ele estaria comigo. Nessa missão terão vales, nessa missão terão as colinas altas, os picos, mas há um hino antigo que diz que o Deus da montanha é o mesmo Deus do vale. O que nós precisamos é estarmos convictos daquilo que Deus nos chamou, daquilo que Deus deseja da minha e da sua vida, daquilo que Deus tem como propósito através de você e em você em primeiro lugar. Há um Deus que está chamando homens e mulheres para os últimos dias. Há um Deus que está derramando do seu Espírito sem medida para jovens
que radicalmente se entregarão a Ele. Jovens que não terão outro sonho, outra visão, outro propósito senão agradá-lo. Jovens que olharão e serão despertos como um leão, fitando a sua presa, e dela não tirarão os seus olhos. Essas presas serão como propósito, e eles fixarão os seus olhos nesse propósito, porque dentro deles a mensagem da cruz faz como que rios de águas vivas fluam do seu ventre. E enquanto eles não chegarem, como um leão marca a sua presa e não descansa enquanto não agarrá-la, assim serão esses jovens despertos pelo Espírito Santo. Não descansarão, não darão descanso aos seus olhos, enquanto não alcançarem o seu propósito em Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Que amor é esse? Que amor é esse? Ou o que podemos dar em troca desse amor? À tarde eu fiz uma pergunta aos irmãos que aqui estavam: qual é o tamanho desse pecado, a ponto de custar a vida do próprio Filho? Eu não faço a menor ideia. Que tamanho, que horror de pecado é esse? Quão terrível é esse pecado que custou a vida do próprio Filho de Deus? Mas talvez uma pergunta, ela seja mais complexa, e talvez não seja respondida. Que amor é esse que nos amou enquanto ainda éramos inimigos dele? Que amor é esse? Como o Pai vê o seu Filho na cruz, e o Filho gritando: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. E o Pai, olhando dos céus, não podia contemplar o pecado. Lá na cruz, todo o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos, estava sobre o Santo. O Cordeiro Santo de Deus, Ele tomou todas as nossas dores, Isaías 53. Todo o nosso pecado, toda a nossa rebelião, toda a nossa ingratidão, toda a nossa dor, todas as nossas feridas, e levou sobre si naquela cruz. Ouvi certa vez de um pastor, em 1900 teve uma rebelião, uma revolta na China, chamada Revolução dos Boxers. Boxers porque era um grupo que lutava o boxe chinês, e eles criam na força do punho, que com a força dos punhos eles impediriam o avanço do Ocidente e, por conseguinte, o avanço do cristianismo na China. E eles se levantaram, apoiados pelo exército imperial, para expulsar todo ocidental e todo cristão da China. E havia um casal de missionários chineses, estava com seu filho de 10 anos. Estava indo para o culto no domingo, como hoje. E no meio do caminho, um pouco antes de chegarem à igreja, os boxers os tomaram e amarraram tanto o pai como a mãe numa árvore. Pegaram o seu filho de 10 anos e começaram a espancar. E o pai e a mãe, amarrados na árvore, não conseguiam fazer nada.
E o filho pequeno, de tanto apanhar, gritava: pai, 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 me ajuda, pai, está doendo, pai, socorro. E o pai nada podia fazer, a mãe nada podia fazer, até que o seu filho deu o último suspiro e morreu ali na frente dos seus pais. Depois, esses mesmos soldados desamarraram os pais e disseram: sigam o seu caminho, não preguem mais acerca de Cristo. E depois, algum tempo mais tarde, o seu pai relata algo assim: foi doloroso para nós vermos o nosso filho morrer, ser espancado até a morte. Foi cruel ver o nosso filho sendo espancado e nós não pudemos ajudá-lo em nada. Entretanto, a partir daquele dia, nós pudemos entender melhor o que foi a mensagem da cruz. A partir daquele dia nós pudemos entender a dor do pai quando viu o seu único filho sendo açoitado e morto naquela cruz. Somente naquele dia pudemos entender o sofrimento de Deus, o Pai. A mensagem da cruz. O Cristo pagou um preço altíssimo. Seria completamente maluco, absurdo, bizarro, após esse preço pago na cruz, de um pai vendo o seu filho ser açoitado e morto, vivermos uma vida sem sentido, sem razão, sem vida. Seria no mínimo absurdo vivermos uma vida sem um foco. E a vida é passageira, a vida rapidamente passa. O que temos feito com a mensagem da cruz? Até que ponto o nosso trabalho é propósito? Até que ponto o nosso trabalho, lá no nosso trabalho, há um testemunho vivo de Jesus de Nazaré? Até que ponto hoje, nesse lugar, há pessoas com o coração escancarado, com as mentes abertas para dizer: Deus, diante da mensagem da cruz, diante da tua obra de redenção, não há nada o que fazer a não ser render-me aos teus pés e ao teu propósito. Por quê? Se Jesus Cristo é um mestre, nós temos que nos assentar e ouvir o que o mestre tem a ensinar. Se ele é só um profeta, bem, ficamos ao lado dele e vamos ouvir a profecia que ele tem a dizer. Se ele é um mestre da moral, da conduta e da ética, vamos segui-los e aprender como ser mais éticos. Porém, se ele é Deus, só nos cabe obedecê-lo e adorá-lo. Se ele é verdadeiramente o Deus vivo dos credos e das confissões, se ele é verdadeiramente o Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, só nos resta ouvi-lo, obedecê-lo e adorá-lo. Nada mais nos resta. E a Bíblia diz que ele é Deus. O Deus que se fez homem e se entregou naquela cruz por amor a mim e a você. Me restam ainda 5 minutos e eu queria orar, gastar esse tempo orando. Talvez eu tenha tido dificuldade em colocar algumas coisas que o Espírito compartilhou no meu coração, mas a segurança e a certeza que eu tenho é que Ele fala a você, é que Ele compartilha com você o seu amor. E quando Ele fala, as suas ovelhas dizem ouvir a sua voz. Elas não ouvem o ladrão,
elas não ouvem o salteador, mas quando o bom pastor fala, suas ovelhas ouvem, reconhecem, discernem a sua voz, e não só ouvem a sua voz, como seguem o bom pastor, porque sabe que tem cuidado das suas ovelhas. Por isso eu queria orar agora, nessa noite, por pessoas que querem se render. Eu não estou falando se você já é crente, se você é líder, se você é pastor. Eu quero orar por pessoas que entenderam, compreenderam, foram ministradas pelo Espírito, e dizem: eu não posso sair desse lugar da mesma maneira, sem saber a razão pela qual Deus colocou no meu coração a mensagem da cruz. Eu não posso sair daqui sem esse propósito divino, cravado, marcado. Se você quer buscar isso, eu vou convidar você a sair do seu lugar, e simbolicamente aqui será um altar, e você colocará a sua vida no altar do Senhor. Diz: não há razão para qualquer outra coisa, a não ser buscar o teu reino em primeiro lugar. Mateus 6,33, a agenda já foi dada por Jesus, a prioridade já foi dada por Jesus. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se você quiser hoje estabelecer um pacto com Deus, dar o primeiro passo, saia do seu lugar e venha. Eu não vou ficar fazendo apelo, eu vou orar. Se você desejar, é porque certamente o Espírito tem algo, e venha correndo e diz: não é altar humano, não é voz humana, não é eloquência do pregador, mas é a palavra santa de Deus, é o Espírito